Hoje o Brasil ultrapassou a marca de 300 mortes por dengue em 2024. São 329 óbitos confirmados, outros 767 estão passando por um processo de investigação. Além disso, o país acumula quase 1.290.000 casos. A região com maior incidência nesse momento é o Distrito Federal. Na sequência vem Minas Gerais e depois Espírito Santo. A faixa etária mais atingida pela doença é o público entre 30 e 39 anos. A fatia também de brasileiros de 40 a 49 anos apresenta um elevado número de infecções. Entre as estratégias para se proteger contra a dengue está a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e que se desenvolve, o que a gente sabe muito bem, em água parada. Se combinada agora com essa instalação dos mosquiteiros, as telas também nas casas, e a gente sabe que o uso de repelentes, isso pode ajudar bastante. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para entender essas diferenças entre os repelentes que você precisa usar, identificar qual é o adequado nesse momento, a proteção contra esse mosquito que está literalmente dando muita dor de cabeça, eu vou conversar com a dermatologista Nicole Machado, que vai esmiuçar os detalhes e trazer mais conhecimento para a gente não se confundir na hora de comprar esse repelente. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. O prazer é todo meu. Vamos falar sobre esse assunto que tem dado dor de cabeça pra gente, né? Literalmente. Doutora, quando a gente olha para essa busca de repelente, até difícil já está de se encontrar quando vai na farmácia, até pedir pela internet, o prazo está maior. Só que pior ainda é comprar um repelente que não pode ser muito funcional nesse momento. Para a gente fazer essa diferença, eu queria usar do seu conhecimento qual é o tipo de repelente que nós precisamos usar nesse momento para evitar que sejamos picados pelo mosquito da dengue. Então, Rafael, a gente tem vários tipos de componentes nos repelentes. Dentre eles, a gente tem o IR3535, que é um repelente que é utilizado nas marcas Merck, por exemplo, e ele é um repelente que tem uma função hidratante e ele é indicado para bebês acima de 6 meses. Então, o ideal é a gente sempre saber se você pode ou não pode utilizar aquela substância. A gente tem também o DIT, que é super frequente de ser encontrado, né? Ele varia aí até 20%, 25%, porém, ele é um repelente que tem uma durabilidade de 6 a 8 horas. E a gente tem o melhor repelente, do meu ponto de vista, que é aqueles repelentes que contêm icaridina. Essa substância, ela promove uma proteção de até 10 horas. E ela pode ser utilizada por grávidas na concentração até 10%, em bebês acima, né, de 6 meses também até 10%. Então, o ideal é a gente não somente saber qual que é a substância que tem naquele rótulo, mas também a quantidade que a gente tem que aplicar. A gente não pode sair aplicando repelente aí toda hora, de hora em hora. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquele pânico, aquele medo, mas a quantidade que a gente aplica também é muito importante, porque ele protege, mas ele também pode causar alergias e irritações e pode intoxicar o nosso corpo. Sem sombra de dúvida, doutora, só para a gente frisando ponto a ponto para o pessoal de casa, então, anotar. Icaridina é um ponto importante na hora de buscar essa proteção. Isso fica ali descrito, imagino, que no rótulo. E a porcentagem? No rótulo, isso mesmo. E quando a gente olha para... A icaridina, ela varia nos rótulos de 10 a 20%. Quanto maior a porcentagem, maior é a proteção. Porém, para crianças menores de 7 anos e gestantes, a gente indica sempre uma porcentagem até 10%. Se não for esse caso, crianças e gestantes, nós adultos podemos utilizar na concentração de 20%. E por que a icaridina é o melhor para proteger contra o Aedes aegypti? Por causa da sua durabilidade. Ela protege a 20% até 10 horas. Lembrando que, como eu falei, o repelente não pode ser aplicado o tempo todo, o ideal é que crianças até 2 anos apliquem o IR3535 uma vez ao dia. De 2 a 7 anos, 2 vezes ao dia. A partir de 7 anos, no máximo 3 vezes ao dia. Então, a gente não pode sair aplicando sempre, sempre, sempre. Existe quantidade correta, adequada, porque também faz mal para o nosso organismo. Doutora, quando a gente olha para o ato de aplicar, e olhando para a nossa rotina, é muito comum. As mulheres usam maquiagem, protetor solar, e a gente vai entendendo como isso funciona. No momento dessa aplicação, qual que é a ordem para que o repelente acabe não perdendo o efeito? A gente passa no final, depois do protetor solar? Como que funciona esse rito?
Isso mesmo, independente da sua rotina, se é uma rotina de skincare, né, com ácido, com hidratante, com protetor solar, ou se é uma maquiagem, a regra é simples. O repelente, ele sempre tem que ser o último a ser aplicado. Então, você pode tomar o seu banho, passar o seu hidratante, sua maquiagem, seu skincare e o repelente sempre por último. Doutora, quando a gente olha, a senhora explicou muito bem, nós teríamos um prazo ali dessa aplicação que ela não pode acontecer de um modo muito constante. Olhando para os pequenininhos, para os bebês, é muito comum que eles tomem mais de um banho por dia. Essa é uma ocasião onde, nesse momento, onde ele toma o banho, a mãe leva o filho ali para uma piscina ou algo do tipo, teve esse contato com a água, esse é o momento onde, mesmo dentro desse espaço de 10 horas, aí sim essa aplicação, reaplicação, ela precisa acontecer ou ele ainda se mantém? Não, o que acontece? A reaplicação em bebês abaixo de 2 anos, de 6 meses, né, que é o recomendado há 2 anos, ela não pode ultrapassar uma aplicação. Por quê? A pele dos bebês é uma pele muito sensível, então eles absorvem mais rápido as substâncias do que a nossa pele. Então, mesmo que passou, às vezes, expôs à piscina, né, tomou um banhozinho na hora que chegou da escola, o importante é que não reaplique se a criança é menor de 2 anos. Então, a gente pode usar de outros fatores que podem auxiliar nessa proteção. Usar, né, de cortinados, dos mosqueteiros que a gente fala, blusinha de manga comprida, aqueles repelente de tomada. Então, a gente tem outros meios para a gente se proteger do que não aquela reaplicação. Não é indicado a gente ficar reaplicando abaixo de 2 anos mais do que uma vez ao dia. Nós estamos mostrando nas imagens ali o pessoal passando o repelente em gel, creme, spray. Em relação a como a fórmula se apresenta, existe alguma diferença ou de fato é a preferência que é quem domina nesse momento? Não existe uma diferença de maior eficácia entre creme e spray. O que a gente tem que observar, de fato, é a concentração, se ela está adequada, e o intervalo de reaplicação. Lembrando que, para bebês que vão utilizar, né, o IR 3535, ele tem uma durabilidade de 4 horas. Então, se é um bebezinho que pode utilizar a icaridina, se é um bebezinho, né, acima de 2 anos, a gente prefere a icaridina até 10%, é preferível que você utilize essa substância, porque a sua proteção, ela é até 10 horas. Então, a gente prolonga essa proteção. Lembrando que as crianças, a gente precisa ter uma atenção especial. Por quê? Evitar passar na mãozinha. Às vezes, a gente aplica e deixa aquilo ali na mãozinha. A criança leva a mãozinha no olho, na boquinha. Então, para que ela não ingira aquele produto. Então, uma atenção especial nesses casos. Doutor, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade de a gente prestar esse serviço que é extremamente necessário. É muito comum as pessoas confundirem qual é o tipo correto usar nesse momento, de quanto em quanto tempo reaplicar essa informação valorosa. Muito obrigado por vir aqui esclarecer esses pontos conosco. Imagina. Até Imagina, mais. estamos aqui para isso. Uma ótima noite, doutor. Até breve. mais. Foi um prazer.